nos colocar em pé, cantaremos ao único querido, até os próprios
leões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Obrigação de vocês. Vamos além de tudo aqui, 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No momento de confissão, vamos curvar nossas frontes e coração contrito, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Faremos um coração silencioso. Após breve instante, curaremos esse momento com um cântico de sofrimento de causa desse Senhor. Oremos. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento de louvor, vamos exaltar o nosso Deus.
sempre, e vamos fazer isso com o nosso coração, no nosso dever. Então vamos louvar, vamos exaltar a nossa Deus.
está com o coração aos pés de Deus. Lembrando que todas as músicas, irmãos, que a gente canta aqui, a gente tem uma playlist, ou seja, um conjunto, né? Um grupinho ali onde a gente põe todas as músicas dentro do Spotify, que é o aplicativo de música, tá bom? É só entrar no Instagram da igreja, no Facebook da igreja, que você vai para esse aplicativo que chama Spotify, e tem todas as músicas que a gente canta. Então dá para ouvir a semana inteira essa música, para não chegar no domingo que vem sem saber, tá bom? Muito bem, irmãos, vamos orar, então, agradecendo ao nosso Deus. Bendito e poderoso Pai, louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado por mais um domingo da tua presença, Senhor. Obrigado porque aqui temos um espaço, Pai, onde temos o privilégio de honrar, de elevar, de louvar o teu santo nome. Obrigado pelo nosso conjunto, obrigado pelos membros da nossa igreja, Senhor. E acima de tudo, ó Pai, obrigado porque podemos cantar aquilo que conhecemos, ó Pai, que é a salvação. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos tirou do pecado, Senhor, e hoje nós podemos cantar. O Senhor nos salvou e o Senhor nos salva todos os dias. Cuida de nós durante esse dia, Senhor, cuida do nosso coração durante esse culto, e tudo que nós façamos, Senhor, durante esse culto, durante toda a semana, seja para o teu louvor, Pai. Fica conosco durante o resto do culto, isso pedimos e agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos.
de dialogar o Senhor e oferecer nossas vidas, nossos dons para a obra de Deus nessa comunidade. Também vamos consagrar as ofertas que foram transferidas para a conta da igreja e também os mantimentos e os itens de materiais de roupas que vão ser utilizadas no bazar de novembro. Né? Então, para essa oração de consagração das ofertas e dos materiais que podem ser trazidos, né? A qualquer momento, pode ser trazido aqui. Eu vou para a nossa irmã Luísa, desde Lima, fazer essa oração de consagração das ofertas. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, mais um dia estar na tua casa, ouvindo a tua palavra, louvando, Pai, isso nos enche o nosso espírito, Pai. Agora quero consagrar, agradecer por essas ofertas aqui na tua casa, que elas sejam uma bênção, Senhor, para aqueles necessitados, que nós possamos comprar mais cesta básica, nós possamos, Senhor, ajudar mais aqueles que estão necessitados. Abençoa, Senhor, realmente o Wilson, que toma conta de todo esse dinheiro, consagra ele, Senhor, abençoando a sua vida e nos abençoando também. Em nome do seu Filho amado, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Crianças. Os meninos já me falam. Vamos orar a Deus pelas nossas crianças, né? Orar por aqueles que não estão aqui também, né? Colocamos as nossas cabeças, vamos orar por eles. Ó Pai, aqui está a vida, ó Deus, de cada uma das nossas crianças que vieram à tua casa nesta manhã. Abençoe com eles, os seus lares, as famílias, que eles sejam ricamente abençoados por ti. E que experimentem, ó Deus, um desenvolvimento sempre na tua presença. Fica com eles, fica com a tua igreja, fica com aquelas crianças que não puderam vir no dia de hoje. No nosso domingo esteja conosco aqui. Aceita a nossa gratidão por suas vidas e dá-nos a tua bênção. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Vai cantar? É bom, né?
Aleluia. Nós tivemos a comemoração do dia dos Diáconos, né, e alguns não receberam a sua lembrança. Então, nós queremos fazer isso, mas estamos dentro de missão aqui. No dia 2, agora, agosto, nós comemoramos o dia do Papa. Nós estamos todos surpresa. Não, a Patrícia me pediu para mim não esquecer. Ela me lembrou. Eu lembrei. Então vamos fazer assim. No dia 2 de agosto, também foi comemorado na Igreja Nacional o dia do presbítero da presbítera. Então eu queria chamar os nossos irmãos presbíteros aqui à frente, fazendo uma palavra de oração com eles. Acho que eu falo dentro do meu patrimônio. Aqui o diácono Flávio e a diaconisa Deise. Nós vamos orar pelo diácono aqui, depois vamos orar por eles. Pai amado, obrigado pela vida dos teus servos que estão aqui à frente, diáconos, diaconistas da tua igreja. Ó Deus, obrigado por essas vidas e as colocamos no teu altar, pedindo bênçãos especiais para cada um deles. Fica com eles, ó Deus, no exercício desse ministério da tua igreja. Dá-nos mais e mais amor pelo trabalho que realizam, abençoando com eles também seus lares, suas famílias, de tal maneira que o teu nome seja honrado e glorificado na vida de cada um deles. Fica com eles, que a tua igreja sempre os trate com muito amor, com muito respeito, com muita consideração. Tudo com vistas à honra e glorificação do teu nome. Fica com eles e fica com a tua igreja. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Agora os presbíteros aqui à frente para a gente orar por você. São todos? É o problema, porque não é o pastor que define essas coisas. Ele define um conceito. Então, meus irmãos, a homenagem, né, que a igreja faz com relação ao dia da Bíblia, em função da data, nós imaginamos que fosse ali no 1903, né? Mas não é. É quando, na ordenação dos primeiros presbíteros, aí não tinha presbítero, né? Da Igreja Evangélica Fluminense, né? Aquela criada lá no Rio de Janeiro, né? Que origem do presbiterianismo no Brasil.
Então a data dos presbíteros foi mantida naquela ocasião. Depois a IBI, ela aprovou a ordenação também de presbíteras e pastoras, né? E aí nós colocamos comemoração do presbítero e da presbítera. Então, meus irmãos, esses irmãos e irmãs são oficiais da igreja e são eleitos pela igreja para cuidar da administração da igreja. E eu quero, assim, com pouco tempo, né, de igreja aqui, o pastor, dar um testemunho muito importante. Eu pastorei algumas igrejas, onde tudo era responsabilidade do pastor. Tive conselhos grandes, tive conselho de 12 presbíteros, de 11 presbíteros, e tive muitas dificuldades, né, com relação à administração da igreja. Por quê? Porque são muitas as tarefas, muitas as responsabilidades, né? E não pode ficar sobre uma pessoa só. Aqui na igreja da Casa Verde eu tive uma experiência bastante nova no meu ministério, onde cada presbítero tem uma função, cada presbítero tem uma atividade, né? Então isso é motivo de nós louvarmos a Deus pela vida dos seus servos e servas, né? Aqui na igreja da Casa Verde eu tenho me limitado a pastorear a igreja, não tenho feito outra coisa. Por quê? Porque eu tenho um corpo de presbíteros que cuida com muito carinho, com muita dedicação da administração da igreja. Então eu posso dizer do fundo do meu coração: louvado seja o nome do Senhor pela vida desses irmãos e dessa igreja. São servos do Senhor, né? E merecem da igreja esse carinho, esse apoio, merecem da igreja as orações. O trabalho é difícil, né? Mas nós fazemos isso para o Senhor. Então vamos colocar em pé, né? Eu quero que os irmãos levantem aí a sua mão direita na direção do seu servo e serva. Nós vamos dizer essa palavra de oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós colocamos esses conselhos no teu altar. E colocamos a Deus para pedir bênçãos especiais sobre cada uma das suas vidas. Ó Deus amado, tu sabes as necessidades mais íntimas, mais profundas de cada um dos seus servos e das tuas servas. Então, ó Pai, seja propício para essas vidas, abençoando com cada um deles seus lares, suas famílias, suprindo, ó Deus, em todas as suas necessidades, de tal maneira que eles continuem a ter prazer em servir a tua causa. Fica com eles, fica com seus lares, com suas famílias, e fica com a igreja, que não apenas os elegeu, mas tem a responsabilidade de sustentá-lo com as suas orações. Fica com eles, fica com a nossa igreja, e que a tua paz e a tua bênção seja sobre eles e sobre nós. É o nosso pedido agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos. Uma expressão muito usada na igreja, né, com relação a essa situação que eu acabei de falar. Eu já ouvi muita expressão, você lembra isso. E os presbíteros não lembram. O único remunerado na igreja é o pastor. Os presbíteros não têm salário na igreja, não têm crescimento na igreja. No mundo que nós vivemos, capitalista, né? Isso é muito significativo. São voluntários que têm dado o melhor de si para a obra do Senhor. Então, que Deus
continue abençoando o caminho de cada um deles. Motivos de gratidão e de intercessão. Vamos lá? Gratidão e intercessão. Marcos. Vou falar em nome da Bárbara aqui, porque ela está com inscrição que tu falasse. Então, eu já vou pedir, já vou agradecer e já vou pedir a intercessão. Amém. Tá bom? A Bárbara, já há um tempo, eu falei com o sonho de estudar fora, né, de fazer um intercâmbio. E há 3 anos ela vem se preparando para isso. E agora o sonho dela se concretizou, dia 25 ela está pulando para a Irlanda, vai ficar lá 6 meses. Né? Então, agradecer a Deus que proporcionou isso, né? Porque foi um sonho que foi colocado debaixo da vontade de Deus, no coração. Ela também foi colocando, né? Foi fazendo a parte dela e foi pedindo a Deus que, se fosse da vontade dele, que as coisas fossem caminhando para esse objetivo. E realmente foram. Inclusive, era para ela ir em março, por causa da cirurgia ela não foi, e hoje a gente entende por quê. Né? Ela tinha que se despedir da tia. Né? Então, tudo no tempo de Deus, e agora ela está falando para lá. Então, agradecer a Deus e pedir a intercessão dos irmãos para que ela faça um bom curso lá, né? Que seja um tempo de bom para ela, que ela possa contar, né? Uma experiência boa. Amém. Amém. Que Deus abençoe então, gratidão e intercessão, né? Fisicamente ela está bem, né? Jogamos bastante ping-pong hoje. Mas, gratidão, intercessão. Gratidão pela tarde de ontem. Eu não estive presente, né? Porque meu marido e meus filhos, mas eles voltaram bem animados. Falaram que foi uma tarde muito agradável. Principalmente agradecer a quem organizou tudo isso, né? Porque sempre é um trabalho árduo. E ver os frutos positivos é muito gostoso, é muito prazeroso. Então, agradecer pela tarde de ontem, agradecer pelo culto do presbitério, foi muito bonito também. Né? E pedir intercessão a Deus pela UNG, né? Está organizando aí o acampamento dos jovens, quem sabe os nossos jovens também participam desse acampamento. Então, vamos pedir a intercessão de Deus nesse caminho também. Amém. Então, gratidão, né? Os motivos de intercessão pelos jovens, né? Do presbitério, uma visão um pouco mais, né? Ampla do que a nossa local. Mas, aqui, não. Um pedido de oração para uma das minhas noras, Michele, passou com um procedimento cirúrgico ontem de 11 horas. Ela está bem, mas é uma recuperação muito difícil. Né? Muito obrigado. Michele. Oração, então, de intercessão. Renato? Eu não outro trabalho. Até tinha indicado, agora estou bem. Já tinha uma promoção também, já no novo trabalho. Amém. Gratidão. Amém. Estava conversando com o Renato hoje de manhã, achei muito interessante. Então, nós acompanhamos o Renato no processo de mudança de trabalho. Né? Trabalhava na Zona Leste, morava aqui na Cafeguinha. E agora é um trabalho vizinho da casa dele lá. Né? Então, já foi uma notícia de alegria. Começou a trabalhar 15 dias, já surgiu uma oportunidade dentro da empresa, ele ocupar um outro cargo com um salário melhor, porque ele não recebeu nenhum salário. E já foi promovido. Né? É motivo de gratidão a Deus mesmo. Né? Então, nos alegramos com a vida do Renato, essa experiência que Deus tem lhe proporcionado. Então, vamos louvar a Deus por ele e com ele. Até. Queria agradecer, porque assim, já tem um pequeno exército que eu diria orando por mim. Amém. A igreja, o corpo de psicólogos cristãos, meus irmãos, meus filhos, né, amigos pessoais, particulares. E eu estou assim, muito bem assistida em oração, em carinho. Isso eu percebo, assim, se tem algum pensamento ruim, ele não dura um segundo, sabe? Amém. Assim, sustentável. Os irmãos continuam assim, orando. Essa semana eu ainda com os exames pré-operatórios, né? Para ver se cirurgia. Obrigada. Que bom. Claudete falou uma coisa muito importante, né? Quando nós estamos com alguma enfermidade, né? Muitas coisas ruins vêm à nossa mente.
né? Isso nos prejudica muito, sabe? Atrapalha muito. E que gostoso quando ela fala que quando isso ocorre, ela tem forças do Senhor, né? Para não permitir que isso se alinhe, né? No seu coração. Usando uma frase do Lutero, não podemos impedir que o passarinho pouse na nossa cabeça, né? Mas podemos impedir de fazer ninho, né? Então, que Deus continue abençoando a tua fé, esse processo, né? E continuemos a orar. O nosso Deus é um Deus vivo, Deus presente, um Deus que opera maravilhas. Mais algum pedido de oração, manifestação de gratidão? Estamos contentes em ter aqui conosco o Romero, né? Ele não está bom ainda, né? Então continua orando pelo Romero, para que ele volte a falar que ele fala, né? Está falando bem, mas eu percebi ele cantando também com cuidado, né? Por quê? Porque a garganta ainda não está bem, né? Nós vamos continuar orando pelo seu servo, temos alegria em tê-lo aqui conosco, né? Amém. Isso. A nossa irmã lá, eu não consigo lembrar o nome, esposa do Madá. A Madá também teve um probleminha de saúde aí, né? Estamos felizes em vê-la, né? Recuperados, né? Então que Deus continue abençoando a sua vida, né? E a vida da família também. Vamos ver se essa semana a gente consegue marcar um encontro. Mais alguém? Porque hoje é assim, nós marcamos o encontro e um fica gripado, né? Cancela o encontro, né? Aí marca um outro encontro e dá tosse, né? Também cancela o encontro. Então assim, né? Mas Deus vai propiciar o momento certo de nos encontrarmos, né? Notícias do João? Então, professor, não está internado ainda, né? Certo. Ontem eu estive no hospital para visitar ele, né? Ele passou muito mal, entendeu? Começou a passar mal, daí foi tirar a diabetes dele, estava 42. Daí começaram a animar ele, né? Teve que voltar. Até hoje, quando eu saí de 7 horas da noite, já estava chegando 78 diabetes dele. Bem velho, tá? Então, oração em favor do nosso irmão João Moura, né? Vamos continuar intercedendo por ele e pedindo a sua bênção, né? E os demais enfermos da nossa igreja, pelos quais serem orados também, né? Vamos continuar em oração. A palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Vamos crer no poder da oração. Vamos orar uns pelos outros. Até aquela distribuição lá de oração, né? Das famílias, orando por famílias, permanece esse mês. Então, nesse mês, nós vamos continuar orando pelas famílias que estávamos orando no mês passado, né? Se a sua família não faz parte desse grupo de oração ainda, passe o nome para a Leila, né? Para que ela passe a fazer parte e nós possamos orar uns pelos outros como igreja, como corpo. Então vamos ter esse momento de oração. Eu queria cada um orando agora, né? Vamos curvar as cabeças, fechar os olhos e orar uns pelos outros primeiro. Depois, esses pedidos que foram colocados, manifestação de gratidão, de intercessão, aí eu vou quebrar o silêncio orando em voz alta. Oremos ao Senhor.
Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por esse momento, quando a tua igreja está colocada no teu altar, emanando, Senhor Pai, para primeiro te agradecer pelas bênçãos recebidas. Depois interceder, ó Deus, pois somos muito carentes de Ti. Ó Deus amado, ouve as nossas orações quando agradecemos a Ti pelas bênçãos recebidas, ó Pai. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado a Deus pelo Teu carinho para conosco. Obrigado a Deus por Tua presença em cada momento da nossa vida. Obrigado pelos livramentos, pelas curas, pelo suprimento das nossas necessidades. Obrigado a Deus pelo Teu cuidado para conosco. Agora queremos também nos irmanar com aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades. Que o Senhor nos sustente, ó Pai, que o Senhor os abençoe de modo especial, com a Tua presença marcando essas vidas, nesses momentos difíceis, ó Pai, que enfrentam. Ó Pai, que possam ao Teu lado, que possam contigo vencer, suprir essas necessidades, ó Pai amado, receber da Tua parte a bênção. Então nós pedimos, abençoa ricamente esses irmãos e irmãs que pedem as nossas orações. Visita nos seus leitos, em seus lares, em suas dores, em suas necessidades, ó Pai amado, que eles sejam ricamente abençoados por Ti. Manifesta a Tua glória nestas vidas e que a Tua vontade prevaleça, Pai amado. Fica conosco, aceita a nossa gratidão mais uma vez e ouve a nossa intercessão. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 a 22. Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao verso 22. Nesse texto, a palavra de Deus diz assim: eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que ele pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Até o versículo 22 de Mateus, capítulo 19, para a nossa meditação nesse instante. Curvemos as nossas cabeças e mais uma palavra de oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, acabamos de ler a Tua palavra e cremos que ela é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ó Deus, que essa palavra viva penetre em cada um dos nossos corações nessa manhã e fale a cada um de nós e traga a cada um de nós a manifestação do Teu querer e da Tua vontade. Fica conosco, Senhor, fala conosco nesse instante. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém.
eu emprestei esse tema da nossa mensagem desta manhã. Existe vida antes da morte? De um livro escrito pelo reverendo Valdir Ferreira, que foi pastor da nossa primeira igreja em São Paulo, e ele escreveu um livro, ele escreveu diversos livros, e um deles tinha o título Uma Vida Maior. E neste livro ele aborda exatamente essa pergunta. E alguma parte do texto eu coloquei no boletim para que os irmãos pudessem ter bem claro aí, né, consigo mesmo, a direção que foi dada a esse texto. E o texto que eu coloquei no boletim, ele nos fala de uma pergunta que sempre foi feita na vida da igreja, né? Uma pergunta que ao longo dos séculos ela foi feita e repetida. Ou seja, existe vida após a morte? Muitas pessoas não creem na vida após a morte. Muitas pessoas não creem naquilo que a Bíblia ensina sobre vida após a morte. Muitas pessoas não creem na ressurreição. Muitas pessoas no nosso tempo ainda continuam com aquela dúvida lá de 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo faz aqui uma apologia sobre a ressurreição. Muitos afirmam, né? Afirmavam naquele tempo e afirmam hoje que não há ressurreição de mortos. E aí entra uma série de outras crenças. Pois bem, mas a esta pergunta a igreja sempre teve uma resposta muito precisa, muito clara. Ou seja, a resposta da igreja durante todo esse tempo foi categórica. Diz assim: sim, existe vida após a morte. Existe vida após a morte. É assim que creem os cristãos. 1 Coríntios 15, 19, o texto que eu acabei de citar, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então aqui a igreja diz ao mundo, né, que nós cremos na ressurreição para a vida eterna, graças à fé que temos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Hoje a questão mudou para exatamente essa pergunta que nós estamos colocando: existe vida antes da morte? Pode parecer até insensatez da nossa parte, mas não temos ouvido com muita frequência afirmações do tipo: estamos trabalhando, mas não estamos vivendo. Estamos consumindo, mas não estamos vivendo. Estamos correndo de um lado para outro, mas não estamos vivendo. Estamos respirando, mas não estamos vivendo. Podemos inferir em tais afirmações que a percepção que se tem atualmente é de que a vida que se vive hoje não é vida plena, não é vida abundante, como diz a palavra. Nós colocamos ali na nossa leitura e no início, né, o texto onde Jesus usa essa expressão aqui no último versículo, né, de João capítulo 10, o versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos, o que está faltando exatamente às pessoas que não conhecem a Cristo é exatamente isso, ou seja, a presença do Senhor que pode nos trazer esta vida abundante. É comum ouvirmos a expressão de sofrida mesmo: isto não é vida. E meus irmãos, é interessante como nós ouvimos isso das pessoas. Basta conversar com alguém durante um pouco de tempo, nós vamos ouvir reclamações, lamentações, expressões de sofrimento, expressão de inconformismo, com tudo que ocorre conosco e ocorre no mundo em que nós estamos vivendo também. É muito comum uma desesperança diante de notícias, diante de acontecimentos do mundo. E o texto, né, o texto de João, ele fala exatamente o
conosco disso, ou seja, Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aqui nós podemos dizer o inimigo, ao contrário, veio para roubar, matar e destruir. Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O texto que lemos é breve, mas repleta de lições preciosas sobre a vida que Deus quer nos dar. Um diálogo rápido entre o jovem rico e Jesus. Um jovem aproxima-se de Jesus, aparentemente tem tudo o que precisa na vida. É jovem, rico e respeitado na sociedade. Mesmo assim, pergunta para Jesus o que deve fazer de bom para herdar a vida eterna. Aqui já entra um conceito, né, acerca da vida eterna que é estranho à palavra de Deus. Ou seja, o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna. Como se a vida eterna fosse fruto de um merecimento nosso. Como se a vida eterna fosse fruto de alguma coisa, alguma obra que eu pudesse realizar. Como cristãos, nós cremos que a salvação que nós temos é pela graça, através da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. É certo que o texto fala que nós fomos, salvos e criados por Deus para as boas obras, para que nós andássemos nelas. Mas colocando as boas obras não como causa para recebermos a vida eterna, mas boas obras como consequência daquilo que devemos manifestar como vidas transformadas. É fundamental ainda, ou melhor, quando o jovem faz essa pergunta a Jesus, Jesus o conduz até os mandamentos. O jovem, sem modéstia, afirma que tem observado todos aqueles mandamentos. E então pergunta a Jesus: o que me falta ainda? O que me falta ainda? É fundamental esclarecermos antes da resposta de Jesus que o referido do texto não é uma lei genérica sobre distribuição de renda. Ou seja, o texto é uma ilustração específica sobre a busca do coração humano por uma vida melhor, por uma vida maior. O ensino sobre riqueza no Novo Testamento não deve ser extraído do conjunto, ou melhor, deve ser extraído do conjunto de ensinos, não apenas um texto isolado. Nesse conjunto, o que é condenado pelo Novo Testamento não é. Deixa eu ver se eu aqui. Fechar a porta. Isso é muito mais. A minha pergunta é boa, né? Mas está com medo dela voar. Meus irmãos, então é interessante que nesse contexto fica claro que a riqueza é uma bênção de Deus para ser transformada em bênçãos para outras pessoas. Quando a bênção não abençoa, ela se transforma de maldição para o seu possuidor. É interessante como calvinistas, que nós nos lembremos de Calvino, quando ele justifica a existência dos ricos. Ele diz que o rico existe nesse mundo para uma missão muito especial, ou seja, abençoar os pobres, abençoar aquele que não tem, usufruir daquela sua riqueza é apenas parte daquilo que Deus permite a essa pessoa. Ou seja, ele pode usufruir, mas ele tem que ter, como cristão, essa sensibilidade para ajudar, para repartir, para compartilhar aquilo que Deus tem me dado de uma forma abundante. Mas nós temos então uma pergunta: o que me falta, O que me falta ainda? Uma vida maior começa com o maior dos mandamentos. A pergunta me falta ainda, Jesus responde: falta tudo. Sim, quando Deus não ocupa o primeiro lugar na vida de alguém, falta tudo. Observe que Jesus mencionou apenas a segunda tábua da lei, os mandamentos referentes ao próximo. Ele se referiu ao não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai
propositalmente, dando ao jovem a oportunidade de cair em si com a sua vara e cumprir o primeiro e maior mandamento da lei de Deus, ou seja, não terás outros deuses diante de mim. E amados, não podemos esquecer aqui de que Jesus conhecia o coração daquele jovem. Jesus conhecia o interior daquele jovem. Jesus sabia o que as riquezas representavam para ele. Jesus sabia da própria idolatria que aquele jovem tinha com relação às suas riquezas. Então Jesus toca exatamente agora no ponto principal: amar a Deus sobre todas as coisas. Lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 3, nós temos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Como o jovem não caiu em si, Jesus abre o peito e expôs a todo o que estava no seu coração. Vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, serás um tesouro no céu. Depois vem e segue. A pergunta, né? Ela ou melhor, a afirmação de Jesus, ela gera nesse jovem uma reação. Qual foi a reação? Qual foi a resposta do moço? O texto diz: virou-se triste, o dono de muitas propriedades. Quando observamos a situação, a pergunta que vem à nossa mente é exatamente essa do texto, né? O que lhe faltava ainda? O que lhe faltava ainda? E será que podíamos trazer para os nossos dias e fazer a mesma pergunta, né? Muitas vezes temos ficado assim cansados das nossas vidas, muitas vezes não temos sentido que temos vivido aquela vida que o Senhor preparou para cada um de nós. E a pergunta, ela se impõe também na nossa realidade de hoje, quando a pergunta é feita: o que lhe falta ainda? Né? O que nos falta ainda? Então, amados, para aquele jovem faltava-lhe aprender a diferença entre possuir e ser possuído pelos seus bens. A palavra de Deus, eu já falei ainda há pouco, né? Ela faz doutrina a partir de diversos textos, né? Textos que se complementam e que nos dão a visão bíblica acerca de determinado assunto. Uma citação a respeito desse possuir e ser possuído, né? Ela faz uma exortação para cada um de nós, dizendo: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Por que muitas pessoas abastadas não têm paz? Por quê? Porque a sua preocupação, né? A sua mente, o seu coração estão todos ali nas suas riquezas. Estão todos ali preocupados com as intempéries, com os riscos, com aquilo tudo que possa ocorrer, de modo que ele possa ver a sua riqueza ali ameaçada. Então, amados, faltava aquele jovem aprender a diferença entre possuir e ser possuído. Se ele possuísse e agradecesse a Deus, se ele possuísse e descansasse naquilo que ele possuía, não há nada errado nisso. Mas o texto fala que ele tinha o seu coração, ou seja, era possuído por aqueles bens. Aqueles bens ocupavam o primeiro lugar da sua vida. Faltava de aprender a diferença entre ter muitas propriedades e não ser proprietário da própria vida. Ou seja, tinha muitas coisas, mas não tinha paz. Tinha muitas coisas, mas vivia naquela insegurança, naquele medo, naquele temor. Faltava de aprender que não se pode ter a vida eterna sem ter no coração o autor da própria vida. Amados, não há possibilidade, né, de nós querermos alcançar a vida eterna por nós mesmos. Alcançar a vida eterna pelos nossos méritos, pelas nossas riquezas, comprando, adquirindo esse bem, de alguma forma. Não existe essa possibilidade. Só existe, biblicamente, a possibilidade de termos a vida eterna se tivermos o autor da vida eterna habitando os nossos corações. Faltava-lhe aprender que a vida eterna não é uma questão de fazer algo para Deus, mas de ser de Deus, de pertencer sem reservas. Ou seja, deixar Deus, né, tomar conta das nossas vidas, deixar Deus dirigir e orientar as nossas vidas. O que lhe faltava ainda? Faltava o principal,
faltava entrega no seu coração, faltava descobrir onde estava o verdadeiro tesouro, isso mesmo, a entrega do coração, a doação dos bens aos pobres era um meio para chegar ao coração daquele jovem. A doação, né? O abrir mão daquilo era muito importante para ele, mas isso lhe faltava porque ele não conseguia fazer isso. Voltemos então mais uma vez para o nosso tempo e recordemos a nossa questão inicial. Existe vida antes da morte? Ou dito de outra forma, o que me falta para ter uma vida maior? Talvez essa seja também a minha, a sua, a nossa pergunta. O que me falta para ter uma vida maior? O que me falta para ter uma vida melhor? Não fazia parte do meu texto aqui, mas na lição da escola dominical, nós chegamos a abordar isso, né? E o que tem nos faltado, muitas vezes, com relação à nossa fé, é que nós temos ignorado aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca de Deus. Diante das lutas, das dificuldades, assim nós experimentamos um vazio, né? Um medo, um temor. Por quê? Porque não conhecemos esse Deus revelado na sua palavra. E quem é esse Deus revelado na sua palavra? O texto nos fala ali dos escribas, né? Dos levitas, dos sacerdotes do tempo de Neemias, que trouxeram exatamente à mente, ao coração do povo, através da leitura da palavra, quem era o Deus que eles adoravam. Quem era o Deus que os seus pais adoravam? E nos volta a falar ali do Deus Criador, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que tem todo o poder, do Deus que era diferente exatamente daquelas divindades cultuadas por eles lá no cativeiro, ou coisa dessa natureza. Então, meus irmãos, o que Neemias e Esdras aqui fizeram com o povo foi trazer novamente o conhecimento da palavra. E esse conhecimento da palavra, né, ali naqueles textos que foram lidos naquele momento lá de Esdras e de Neemias, era o Pentateuco. E quem é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros que falam da lei de Deus. E para o povo de Deus ali, uma manifestação muito especial, né? Porque era um povo especial, um povo que recebera de Deus uma lei somente para eles, não havia povo nenhum que tinha uma revelação dessa natureza. Mas esse Pentateuco, essa lei de Deus, o que deve representar para nós? Hoje, deve representar também a palavra de Deus, palavra inspirada por Deus, palavra útil, né? Para o nosso ensino, para a nossa correção, para a repreensão, para que vivamos de forma sábia nesse mundo. Ou seja, a primeira revelação que o Velho Testamento traz para nós é exatamente quem é o nosso Deus. Então, amados, quando nós estamos aqui diante da questão da pergunta, né? O que é que está nos faltando hoje? A lição da manhã, ela respondeu, quando ela diz, falta-nos um conhecimento maior da palavra de Deus, para que não haja temor em nosso coração. Quando ouvimos pessoas desse mundo perguntando diante de crises, de guerras, de revoluções, de uma série de coisas que ocorrem no nosso tempo, perguntas do tipo, onde está Deus, né? Como que Deus permite essas coisas? Elas são feitas por quem não conhece esse Deus. E nós que conhecemos esse Deus, amados, às vezes temos passado pelos mesmos medos, pelos mesmos temores, diante de lutas, dificuldades, nós às vezes nos sentimos impotentes, incapazes, e às vezes não sabemos a quem recorrer. E o que a palavra quer trazer ao nosso coração? Quer trazer essa revelação, revelação de quem é Deus, quem é o Deus em quem nós cremos. Nós cremos no Deus Criador de todas as coisas. Nós cremos no Deus que nos ama. Nós cremos no Deus que nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. No Deus que nos deu a salvação gratuita. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que pode fazer o que ninguém mais pode fazer. De manhã eu citei rapidamente John Stott, naquele livro Coragem de Crer, quando ele usa exatamente essa expressão para falar da unicidade do Deus em quem nós cremos.
E ele faz uma comparação, faz uma pergunta: quem tem um Deus igual ao nosso? Quem tem um Deus igual ao judaísmo, igual aos cristãos? Ninguém, meus irmãos. Pode pegar religiões no mundo inteiro, nenhuma delas elas têm essa característica, essa marca que tem o cristianismo, que tem o judaísmo. Ou seja, creem no Deus que criou todas as coisas. Creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, mas que não ficou preso, limitado à morte, mas ressurgiu, está vivo, intercedendo por cada um de nós. Amados, as colocações que Jesus faz durante o seu ministério, nenhum outro líder religioso foi capaz e é capaz de fazer. Por quê? Porque Jesus Cristo, o nosso Deus, é único. E amados, esse Deus é o Deus que está conosco. Esse Deus é o Deus que nos dirige, que nos orienta, é o Deus que está presente em nossos corações. Então, o que está faltando para nós, muitas vezes, é um conhecimento maior acerca desse Deus. Temos um conhecimento muito limitado, sabe, sobre Deus. Não sabemos o que Deus é capaz de fazer, pois a palavra nos revela, a palavra nos mostra. Quanto mais conhecimento nós tivermos dessa palavra, mais fé nós vamos ter no Deus Todo-Poderoso. Se você fizer essa pergunta para Jesus hoje, o chefe ele tomará o seu coração em suas mãos e lhe mostrará o que mais lhe falta ainda para obter uma vida maior, uma vida antes da morte. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós, dentro do sofrimento, nós falamos que nós temos uma eternidade. Amado Senhor Deus, é um Deus que atua no tempo presente. E Ele começa a operar, muitas vezes, uma transformação na nossa vida, aqui e agora. Nós precisamos crer que Ele tem esse poder. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. E vida abundante não é apenas a vida que nós vamos ter após a morte, é a vida que nós começamos a ter a partir do momento que conhecemos Cristo, a partir do momento que temos a fé nele. Entre outras coisas, poderá demonstrar, entre outras coisas, o Senhor quer nos ensinar que se nós quisermos ver alguma coisa maior, experimentarmos algo maior aqui no tempo presente, Ele nos adverte. Se nos falta perdoar alguém, hoje pela manhã eu fiz essa afirmação: se eu não tenho condições de perdoar alguém, eu tenho falta desse conhecimento, falta dessa fé em Deus na minha vida. Se nos falta renunciar ao ruído, eu posso dizer a mesma coisa. Se temos cultuado no tempo presente algum ídolo, o temos feito por quê? Porque está faltando Deus em cada uma das nossas vidas. Se alguma coisa tem ocupado o primeiro lugar na nossa vida, ao invés do Senhor, alguma coisa está faltando Deus na sua vida. Se nos falta uma entrega total de vida, alguma coisa está faltando exatamente essa fé no único e verdadeiro Deus. Se nos falta arrepender de algum pecado específico, muitas vezes, meus irmãos, nós temos a cada domingo um momento de confissão, mas a cada domingo parece que nós ignoramos esse momento, não fazemos questão desse momento e deixamos esse momento passar. E esse momento é precioso em cada uma das nossas vidas. Por quê? Isaías capítulo 59, o profeta nos diz: a mão do Senhor não está envolvida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que Ele acaba não ouvindo as nossas orações. Amado, se nós estivermos em pecado, alguma coisa está errada conosco. Se nós estivermos em pecado, não há condições de termos paz no Senhor dos nossos corações. Se nós estivermos em pecado deliberadamente,
está faltando Deus nas nossas vidas. Amados, a presença de Deus, ela não consegue se entender, ela não consegue se misturar ali em nossos corações com a presença do pecado. A palavra diz que não há comunhão entre luz e trevas. Elas não conseguem se misturar. Se uma está prevalecendo, a outra não pode estar presente. Então, amados, nós temos pecados não confessados. Nós temos que nos libertar dessa escravidão. E quem que pode fazer isso? A presença de Deus nas nossas vidas. O quebrantamento de Deus nas nossas vidas. Para que experimentemos a verdadeira paz do Senhor nos nossos corações. Não adianta nós, no final do culto, nos saudarmos e desejarmos a paz do Senhor. Estamos impedidos de receber a paz do Senhor, por quê? Porque estamos em pecado, não confessamos o pecado. E essa não confissão é falta de Deus nas nossas vidas. Porque quando vemos a Deus, quando conhecemos a Deus, nós conhecemos a Sua palavra. E a Sua palavra é capaz de mostrar para nós que pecadores para os quais nós achávamos que não havia solução nenhuma, o Senhor foi capaz de perdoar. Para pecados que aos nossos olhos deveriam causar a morte eterna daquelas pessoas, o Senhor os perdoou. E o Senhor os restaurou. Eu quero trazer na nossa memória apenas aqui a figura daquele grande apóstolo, né? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, homem rude, homem grosseiro, pescador, e foi transformado pelo poder de Deus. E depois de transformado pelo poder de Deus, foi grandemente usado como pregador da palavra. É o primeiro sermão de Pedro e mais de 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. Mais de 3.000 pessoas são tocadas pelo Senhor. Pois bem, esse grande servo, né? Esse fiel servo, esse poderoso servo de Deus, antes de Jesus ser entregue para ser crucificado, o traiu 3 vezes. Traiu 3 vezes. E o atacante, né? Foi advertido de que faria isso. Imagina para um adulto, você chegar para ele, você vai fazer isso, né? E vai acontecer aquilo. Esse adulto, o punho de todas as suas forças, vai dizer, não, eu não vou fazer, não vai acontecer. Você está falando besteira, eu tenho capacidade, eu tenho condição. Imagina o que passou no coração de Pedro, pensando na sua própria capacidade. Mas essa sua própria capacidade serviu para quê? Esse grande pregador serviu para quê? Esse grande servo escolhido pelo Senhor serviu para quê? Ele era escolhido. Ele era um dos chamados, não é mesmo? E o que aconteceu? Negou Jesus 3 vezes. E a palavra de Deus fala do entristecimento experimentado por Pedro, usando a expressão de Pedro chorou amargamente. Amados, ouvimos com esse exemplo da palavra, entendamos, o Senhor pode me perdoar, o Senhor pode nos perdoar, o Senhor pode nos lavar. Esse é o Deus revelado na palavra. Não há pecado que a palavra não possa, né? Que a palavra diz que não pode ser perdoado. Então, amados, creiamos nesse Deus. Se nos falta arrepender de algum pecado específico, coloquemos no altar do Senhor. Se nos está faltando abandonar algo que nos tenha afastado do Senhor, vamos deixar de ir a Cristo e vamos nos apegar ao Senhor. Expressão lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto nós temos oportunidade, enquanto estamos vivos, invocar enquanto está perto. O Senhor está aqui. Se está faltando para nós alguma coisa, vamos buscá-lo hoje, vamos buscá-lo agora. Ele quer se manifestar em cada uma das nossas vidas. Ninguém pode almejar uma vida maior, deixar de lado o maior de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
colocar o Senhor como centro da nossa vida. Como nós falamos na aula da escola dominical, né? Onde nós usamos aquela figura do salvo, né? Aquela figura do salvo, não como uma figura acabada, não como uma figura completa, não como uma figura pronta. O salvo é aquele que manifesta a glória de Deus. Se nós nos sentimos salvos, mas não temos manifestado essa glória de Deus, alguma coisa ainda está faltando nas nossas vidas. Por quê? Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que vocês, para que nós que cremos nele, tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus nos dê mais e mais dessa vida abundante. Amém. Amém. Vamos entoar a Deus esse cântico 98, alto, mais que a neve, nos preparando para a participação da ceia. Enquanto caminhamos, vamos
mesa hoje, o que vem à nossa mente? Vem à nossa mente exatamente 3 momentos, né? O momento onde Cristo é entregue na cruz do Calvário, representado aqui pelo corpo, pelo sangue, representa que ele venceu a morte, está vivo no tempo presente, no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Nisso é que nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus que está presente no sacramento, num gesto humano singelo, há uma manifestação gloriosa da presença de Deus. Cremos que Ele está aqui vivo, né? Em nossos corações, através do Espírito Santo, dando-nos vida e trazendo-nos o alento que precisamos. Porque muitas vezes nos sentimos impotentes, incapazes, pequenos, fracos, mas lembremos que o Senhor está aqui, cumprindo a promessa da sua palavra, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Através da pessoa do Espírito Santo, Deus habita os nossos corações hoje. E também esse momento nos remete ao banquete celestial, quando todos estaremos com o Senhor, quando todos estaremos eternamente com o Senhor. A palavra de Deus fala para nós na orientação sobre a ceia do Senhor, que nós deveríamos examinar-nos a nós mesmos. E nós podemos colocar o seguinte: se nós nos examinarmos, nós vamos chegar a uma conclusão, né? Que nós não somos dignos de nos assentar ao redor dessa mesa. Mas quando nós nos lembramos do que Ele fez por nós, da sua obra por nós, do lavar regenerador do seu sangue sobre nós, Ele nos torna dignos de nos assentarmos ao redor da sua mesa. E dessa mesa usufruirmos, né, da sua presença, do seu alimento, do seu fortalecimento. Então, meus irmãos, vamos lembrar de um texto, né, que não faz parte da Santa Ceia, mas que seria bastante oportuno para nós nesse instante, quando vamos participar dela. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que se sentem impotentes e incapazes, e eu lhes darei a dignidade necessária. Vinde a mim aqueles que tiveram, né, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a condição de pedir perdão pelos pecados, pedir perdão pelas coisas ruins que estão acontecendo. Venham, né? Venham, se aproximem, participem desse banquete. Esse banquete é o banquete do Senhor, e todos são convidados a participar dele. Quando nos lembramos da última ceia, participaram da última ceia pessoas que negaram, pessoas que traíram Jesus. Amados, que isso não se cumpra em nosso meio, mas que ao participarmos dessa ceia, todos nós estejamos unidos pela fé ao Senhor, Deus único e verdadeiro, que está aqui através da presença do Espírito Santo. Examine-se o homem a si mesmo, e assim come do pão, e assim beba do cálice. Jesus orou ali naquele momento, consagrando a Deus os elementos, consagrando a vida daqueles que queriam participar. Vamos fazer o mesmo agora? Curvemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, momento solene, quando nos reunimos como igreja, na celebração desse sacramento, o sacramento da Eucaristia, o sacramento que fala das ações de graças por aquilo que Tu fizestes por nós. Ó Pai amado, muito obrigado pela Tua morte na cruz do Calvário. Muito obrigado porque venceste a morte e ressurgiste, ó Pai amado, dentre os mortos, e hoje és a nossa referência, ó Deus. És o modelo daquilo que ocorrerá com cada um daqueles que creem em Ti, a ressurreição para a vida eterna. Ó Deus, dá-nos essa certeza e essa convicção. E agora, Deus, diante das nossas fraquezas, das nossas necessidades, ó Pai, nós pedimos que esses elementos que simbolizam, que representam a presença do Senhor, a presença espiritual
espiritual do Senhor no meio do seu povo. Através desses elementos vem nos fortalecer, vem nos alimentar, vem saciar, ó Deus, a nossa necessidade para que sejamos melhores para Ti. Para que saímos aqui desafiados, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua bênção, para vivermos vidas abundantes, vidas que testemunhem Jesus Cristo àqueles que não conhecem ainda. Fica conosco, dá-nos a Tua bênção nesta manhã, através desta participação. É o nosso pedido agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar dos elementos que os irmãos recebem, aguardem um momento, para que todos possamos participar de uma só vez. Mais uma vez, Senhor, que a bênção advinda desta participação marque profundamente cada uma das nossas vidas. Renove, Deus,
Oremos ao Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora podemos nos saudar com os irmãos. Vamos nos saudar. Então, nós queremos desejar a todos os irmãos